Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste canal. E para este mês de dezembro, que já estamos no período do Advento, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei. Antes, informo a vocês o tema de oração que o Papa Francisco nos pede, né? São as intenções de oração do Santo Padre confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022, a rede mundial de oração do Papa, que é chamada agora o apostolado de oração, que são as pessoas dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Para o mês de dezembro, o tema é pelas organizações de voluntariado. Rezemos para que as organizações de voluntariado e promoção humana encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos sempre novos de colaboração a nível internacional. Rezemos, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exercei sobre mim todos os vossos direitos. Renova as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Prometo viver como bom cristão e muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios a meu alcance os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Pai, e vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco e ao Papa Emérito Bento XVI. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 20 de dezembro de 2022, terça-feira, estamos na quarta semana do Advento, já bem próximo do Natal, né? E vamos iniciar rezando uma antífona mariana para este período, o Alma Redemptoris Mater, e colocando todo o povo brasileiro, todo o Brasil, dentro do coração da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Mãe de nosso Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, socorrei o povo que caiu e quer levantar-se. Vós gerastes, ó maravilha, aquele que vos criou e permaneceste sempre virgem. Recebei a saudação do anjo Gabriel e tende piedade de nós, pecadores. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Senhor nosso Deus, que pela maternidade virginal da bem-aventurada Nossa Senhora Maria Santíssima, destes ao gênero humano os tesouros da salvação eterna, concedei que sintamos a intercessão daquela por quem recebemos o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Nesse dia 20, o santo do dia é São Domingos de Silos. Eu tenho uma breve biografia, né? Porque como eu falei, eu acabei encontrando um livrinho muito bacana chamado Os Santos de Cada Dia, da editora Paulinas. Então, São Domingos nasceu no ano de 1000, em Canhas, cidadezinha de Rioja, Espanha. Viveu 18 anos na mais completa solidão quando foi procurar Santo Emiliano, que o fez noviço. Foi ele quem restaurou o mosteiro de Silos, arruinado pelas guerras árabes. Restaurou também o priorado de Santa Maria de Canaã, foi o prior no convento de São Milã. Foi perseguido por Garcia de Nájera, que o exilou do mosteiro de São Milã para Burgos, onde foi recebido por Fernando Magno, rei de Castela e de Aragão. Conta-se que São Domingos libertou muitos escravos cristãos caídos nas mãos dos mouros, os árabes, né, na época, na região da Espanha. Era um homem culto e exerceu grande influência política e religiosa. Tinha em torno de si homens versados em ciências e letras.
Fundou uma biblioteca onde se reuniam numerosos manuscritos em caracteres visigóticos. Morreu em Silos no dia 20 de dezembro de 1073. Talvez seja um pouco complicado, né, para entender o contexto de São Domingos Silos, mas a região da Espanha recebeu, culturalmente, ele é muito rico. Apesar de estar no Ocidente, tanto a região de Portugal, mas principalmente da Espanha, além da civilização ocidental, povos bárbaros, como eram chamados os romanos, né? Porque houve invasão dos romanos, fez parte do Império Romano, aquele território da Espanha. Depois, os mouros tomaram aquela região, que são os árabes turco-otomanos. Tem também, como fala ali, caracteres visigóticos. Era um dos povos chamados bárbaros pelos romanos, visigodos, que, querendo ou não, também era um reinado, né? E fortaleceu de forma importante e cultural a região da Espanha. Mas, de qualquer forma, a maior influência na Espanha é a cultura árabe, os chamados mouros. Tem até estudos a respeito. Contudo, os mouros eram já muçulmanos, né? Então, o combate ali era muito importante para a questão da permanência da religião cristã, da cristandade lá. Importante ressaltar que São Tiago, então isso muito antes, né? Muito antes do ano 1000, São Tiago, se não me engano, o maior, ele vai para aquela região, sofre, não consegue catequizar, evangelizar, anunciar Cristo naquela região, e ele recebe a visão de Nossa Senhora do Pilar. Nossa Senhora ainda estava viva lá em Éfeso e aparece a São Tiago em cima de um pilar, por isso que é Nossa Senhora do Pilar, dando força para que ele não desistisse, né? Então aí tem a questão do caminho de São Tiago de Compostela, que é esse mesmo Tiago. Não sei se ele teve êxito na sua evangelização para aquela região, mas então estou só dizendo que aquela região sempre foi de uma conotação pagã, né, por causa dos povos, vários povos, visigodos, godos, que eram chamados bárbaros, mas na verdade é porque são estranhos para o Império Romano. Então já havia uma civilização lá, povos estranhos lá, e ainda houve o Império Romano. Depois a queda do Império Romano deixou aberto para o Império Otomano fazer a invasão, ficou por muito tempo na mão dos árabes muçulmanos, até que com o tempo, né, até a era da Idade Média, fosse parar para os reis católicos. Então, depois de muito tempo, aquela região se tornou católica. Então, hoje em dia, pela questão da fé, essa questão das grandes navegações iniciada por Colombo, certo? Já na Idade Moderna, então já passou bastante tempo, na Idade Moderna, é uma importância muito grande para a nossa fé católica, cristã, justamente pela presença dos reis, os reis católicos, né, que permitiram e financiaram Colombo a desbravar o Novo Mundo, que na verdade eles já sabiam, só era uma espécie de top secret, era um assunto fechado, poucas pessoas sabiam, não era divulgado e havia interesses comerciais embutidos. Tanto é que nós vimos no dia de Nossa Senhora de Guadalupe o quanto o povo da região do México sofreu nas mãos dos colonizadores espanhóis, né? Então é toda uma questão aí que depois com o tempo faz sentido. Outro ponto importante dentro da Espanha é que a universidade mais antiga do mundo reside lá, está lá. Como é que agora me fugiu o nome? Agora me fugiu. Mas é uma das mais antigas universidades do mundo, não é lá, como é que é? Lá na França e tal. A mais antiga é na Espanha.
Tanto é que boa parte das traduções de livros de filosofia greco-romana clássica, as melhores traduções são desse local, são, como é que é, editorial Gredos. Tem um nome a editora, Editorial Gredos. É dessa editora. A Universidade de Salamanca, se não me engano. É a mais antiga do mundo. Uma das mais, né? Mas é a mais antiga mesmo. E é católica. Bom, feito as considerações, pitaco do dia, tá? Pensamos para que Monsenhor Jonas nos conceda a graça de estudarmos melhor a palavra de Deus, né? E nos converta muitos corações. Então, para esta terça-feira, a primeira leitura, Isaías 7, versículos de 10 a 14. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens, e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 23, 24, com o refrão: O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Evangelho de hoje. Lucas 1, versículos 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar as leituras desse quarto domingo do Advento, que foi dia 18. A primeira leitura desse domingo foi Isaías 7, versículos de 10 a 14, que é parecido com, né, que é o que lemos hoje, tá? É igual, a leitura é a mesma. E o Evangelho foi Mateus 1, versículos 18 a 24, quando José, em dúvida com relação à situação de Nossa Senhora, prefere deixá-la em segredo, não denunciá-la. Porque na verdade ele era um homem de fé, mas ele entrou em dúvida. Algo extraordinário aconteceu com a minha noiva, mas ele foi um homem bom, né? Porque veja, se ele fosse um homem da época, ele ia pedir contas da honra dele e ia pedir a morte, tanto de Nossa Senhora quanto do filho que estava no ventre, se fosse um homem comum, né? Mas José ponderou e pensou, são duas vidas, né? Ia deixar na justiça, né? Mas talvez eu penso que José sentiu ou percebeu que aquela moça não deveria ter traído ele, mas algo aconteceu de extraordinário. E para evitar uma injustiça, ele resolve
toma essa decisão. Contudo, o anjo do Senhor aparece e fala que não deveria ter medo e que deveria, né, desposar Maria, Nossa Senhora, que não tivesse medo de nada. E foi tudo esclarecido, né? Então fica essa reflexão, até que ponto a gente quer justiça também? Será que é uma justiça injusta? Né? Até nem é o certo falar, mas houve um acidente grave aqui próximo da minha casa, uma batida de carro. E eu fiquei pensando, porque os dois estavam errados, só que teve vítima fatal nessa história, sabe? Faleceram 2 pessoas do acidente. E por que eu digo que os dois estavam errados? Bom, primeiro, tem uma espécie de via rápida aqui, uma rua de velocidade, que se a pessoa não cuidar, ela acelera, bota o pé no freio mesmo, bota o pé no acelerador mesmo, bota o pé no freio, bota o pé no acelerador. Aí o que aconteceu? Tem imagens de câmera, de segurança e tal, um carro escuro atravessa o meio dessa preferencial, só que na preferencial vinha um carro com farol apagado em alta velocidade. O que aconteceu? Bateu no carro escuro e jogou os passageiros para fora. Eu não gosto de ficar dando esse espetáculo, mas o que aconteceu também? Os familiares das vítimas do carro escuro, porque teve vítima fatal, estão pedindo justiça. Tudo bem, só que assim, eu sei que é na dor, a pessoa perdeu aí familiar querido, mas primeiro, atravessou a preferencial, não olhou direito. O que estava em alta velocidade estava errado, estava embriagado e estava com a luz do farol, não, dos faróis apagado. Certo não estava, mas o carro escuro certo também não estava. E também o pessoal lá dentro disse que tinha 6 ou 7 pessoas sem cinto de segurança. Né? Então as pessoas que mais sofreram foram as de trás, que estavam sem cinto. Então veja bem, gente, a questão de pedir justiça, você pode chorar, você pode clamar, só que depois peça para o Espírito Santo te iluminar a cabeça. Porque se está demorando alguma coisa, se pergunte se a tua revolta, dependendo do que você está pedindo, é justo 100% diante de Deus. Né? Eu não estou criticando ninguém, houve vítima fatal, mas eu acho que colocar toda a culpa só no motorista tá errado, estava embriagado, farol apagado, alta velocidade, mas ele estava na preferencial dele, né? E o carro dá para ver que deu uma aceleradinha bem devagar, né? Então, realmente não viu o carro, achou que daria tempo, podia ter esperado mais um pouquinho, né? Aí é um caminho que eu faço para fazer muitas coisas. Eu deixei de ir ali. É bem próximo de mim aqui, acho que tem o quê? 3 quadras. Até levei um susto. Falei, meu Deus do céu, acidente gravíssimo perto de casa. Então agora eu tô evitando de passar por ali, né? Porque eu percebi que os carros que fazem o cruzamento na preferencial entram tudo sem muita noção das coisas, sabe? Então se tornou uma esquina muito perigosa para fazer a travessia, para andar e tudo, né? Tá certo? Então, cuidado com as coisas que a gente pede e avaliar se a gente é realmente a vítima da situação, né? Desde ontem, bom, mudando de assunto, desde ontem eu estou pedindo orações por um padre. Gostaria de pedir novamente. Que ele pediu licença lá na região de Minas Gerais. Padre Fábio Camargos, tá? Ele era da Canção Nova e não é mais, já faz tempo, já tem alguns poucos anos. E estava com o padre numa diocese da região de Minas Gerais. Só que ele pediu para o bispo 2 anos de licença das suas funções sacerdotais para pensar, sei lá, pensar no que eu não sei. Então reze para ele e rezemos para todos os nossos padres, né, da nossa arquidiocese, ou diocese de onde você habita, pedindo que o Espírito Santo esteja iluminando, né, e dando o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo em nossas vidas, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.